Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tem um convite que deve ser acolhido pelas crianças com muita educação, com muito zelo, com muito respeito agora. Vamos nos direcionar até aqui a escadaria. As crianças, por favor, no silêncio do coração. Pais, conduzam aí seus filhos. Vamos sentar aqui na escadaria, aqui aos pés do altar, com o freio, tá bom? Crianças, venham até a frente, que nós vamos meditar o Evangelho. Muito bem, crianças. Cadê? Tem criança escondida por aí, né? Tinha mais. Não tenham vergonha, crianças. Muito bem. Hoje nós estamos celebrando na igreja uma solenidade muito especial. A solenidade é a celebração mais importante que nós temos na igreja. Quando a gente fala solenidade, significa isso, viu? Então, solenidade do que nós estamos rezando? Quem sabe? Você sabe? Eu sabe. Você sabe? É a solenidade da Ascensão. Ascensão do Senhor. Muito bem. E o que significa a ascensão do Senhor? Quem sabe? Você? O que é? Eu sabe rezar. Você sabe rezar. Muito bem. E tem alguma coisa a ver com rezar, sim, viu? Você sabe? O que é? Arthur. Arthur? Seu nome é o Arthur? Muito bem, Arthur. Que bom que você veio rezar, viu, com a gente. Olha, a solenidade do Senhor, guardem no coração de vocês. Significa subida, né? Da ascensão do Senhor significa subida. Subida de Jesus para onde? Para o céu. Subida de Jesus aos céus. Então, quando vocês escutarem solenidade da ascensão do Senhor, é quando Jesus subiu aos céus. Ele subiu aos céus. Na ressurreição, Jesus venceu o quê? A cruz, a morte de cruz, né? Depois que Jesus ressuscitou, ele continuou aparecendo durante 40 dias. 40 dias ele ficou aparecendo aos seus apóstolos. Os apóstolos do Senhor são seus amigos mais íntimos, né? Hoje nós somos esses amigos íntimos de Jesus, por isso nós estamos aqui, viu? Então Jesus ele aparecia para os apóstolos porque eles estavam com medo. Eles pensavam que Jesus tinha morrido na cruz de verdade ali, mas acabou tudo, né? Então eles não sabiam que Jesus tinha ressuscitado. Então Jesus ele veio mostrar que ele venceu a morte e trouxe a vida. Então ele aparecia para dar coragem, para dar ânimo aos seus discípulos, viu? Então para isso que ele estava aparecendo e para dizer algo importante para aqueles amigos dele, né? O que será que Jesus disse para os amigos dele? A ascensão aqui, ele subiu para o céu, ele foi embora, não foi? Ele subiu, foi embora para o céu. Muito bem. Então,
Jesus ele se despediu dos seus amigos. O Frei estava falando isso, né? Então, Jesus, antes de despedir dos seus amigos, então, lá reunido com eles, ele disse algo muito importante, porque Jesus ele estava encerrando a sua missão aqui. A missão de Jesus qual que foi? O que Jesus fez aqui na terra? Quem sabe? O que ele fez? Fez um bem. Muito bem, fez o bem, ele amou, ele perdoou muita gente, né? Mas essa missão de Jesus tão bonita não podia terminar. Então ele entrega essa missão como herança, né? Um presente para os seus amigos, para que eles dessem continuidade a essa missão. Então é isso que Jesus entrega aqui, né, para os seus amigos. Então Jesus, quando ele ressuscitou, ele falou assim, ele mandou uma mensagem para que eles pudessem ir num monte, um monte indicado, né? Ninguém sabe que monte que é esse, mas o monte é um lugar, primeira coisa, né? O lugar do encontro com Deus, é um lugar de oração. Todas as vezes que Jesus ia para o monte é um lugar alto, né? Jesus estava rezando, estava falando com o Pai. Então, ele mandou que os seus discípulos fossem para esse lugar de oração. Mas o monte também é um lugar da dificuldade, porque quando nós nos colocamos na presença de Deus, aparece tudo quanto é coisa para desanimar a gente, não é? Vem preguiça. Vocês têm preguiça de rezar? Tem não? Que bom, né? Graças a Deus. Os pais estão ali de prova, né? Todo mundo reza bonito todos os dias, né? Antes das refeições, na hora que acorda, né? Antes de dormir. Antes de dormir. Muito bem, vocês estão de parabéns. Ao acordar. Ao acordar também. E pro colégio. Para ir para o colégio também, olha aí, tá bom? Que bom que vocês estão rezando, viu? Mas, às vezes, nós temos algumas dificuldades de vir para a igreja. A igreja é esse monte de oração, esse lugar de oração. Às vezes vão aparecendo aí um passeio na roça, né? Um outro lugar, uma festinha. Então, a gente desvia do caminho de Deus e desse lugar de oração. Então, o monte, né, esse lugar de dificuldade também, tá? Olha, Jesus, ao aparecer lá no monte, para os seus amigos reunidos, eles fizeram o quê? Se prostraram, né? Eles reverenciaram a Jesus ali, porque Jesus é Deus, e diante de Deus nós temos que ter todo o respeito, né? Por isso que a gente, quando chega aqui na igreja, a casa de Deus, a gente faz o nome do Pai. Vocês fazem o nome do Pai quando chegam aqui? Fazem, né? Ajoelha, né? Do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Isso, faz o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Então, é um lugar sagrado e merece ser respeitado. Por isso que os papais de vocês... Por isso que o papai, a mamãe, vovô, a vovó de vocês dizem assim: não corram dentro da igreja, é a casa de Deus, né? Conversa baixo, né? Então a gente tem que ter respeito, né? Tem que sussurrar baixinho assim, ó, na casa de Deus, né? Na igreja, porque é um lugar de oração, né? É um lugar de devoção, de conversarmos com o Papai do céu. Então, alguns deles se ajoelharam, se prostraram, né, diante de Jesus, mas alguns não fizeram isso. Vocês prestaram atenção no Evangelho? Alguns não fizeram isso. Eles duvidaram, né? No coração deles tinha muita dúvida sobre a ressurreição de Jesus, né? E às vezes no nosso coraçãozinho, no coração nosso de adultos, também nós trazemos muitas dúvidas, porque às vezes acontecem coisas ruins na nossa vida, em que nós pensamos que Jesus se afastou de nós, de que Deus não está conosco. Então a gente duvida, mas olha o que Jesus faz quando a gente tem dúvida, seguindo o Evangelho, olha. Isso. Então Jesus, ele se aproxima,
daqueles que têm dúvida. Jesus se aproximou e disse, conversou com eles. Jesus não se afasta de nós. Ele sempre vem ao nosso encontro para nos ensinar, né, e para mostrar o seu amor por cada um de nós. Tá bom? Então Jesus, ele se aproxima e fala, toda autoridade me foi dada no céu e sobre a terra. Não existe ninguém com autoridade maior do que Jesus sobre o céu, sobre a terra. É Jesus que tem autoridade. Por isso que os discípulos se ajoelham diante dele e não se ajoelham diante do mal, mas é diante de Jesus. E Jesus então ele dá um mandato, ele faz um convite àqueles apóstolos e a cada um de nós hoje. Ide, fazei discípulos. Essa é a missão da igreja, minha gente. Fazer discípulos, continuar com a obra do Senhor, começada há mais de 2000 anos. De que modo que nós vamos fazer discípulos? Batizando, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Então, esse é o mandato do Senhor para nós. Batizar. Então, o batizado não é para tirar da criança aquele espírito sapeca, né? Nossa, meu filho está dando trabalho demais, precisa de batizar ele, né? Está chorando demais. Essa é superstição. O batizado é para nos tornarmos discípulos e discípulas do Senhor, amigos íntimos de Jesus, para continuarmos a sua missão, a sua obra aqui na terra. Os pais de vocês, a família de vocês estão de parabéns porque trazem vocês aqui nessa missa, né? Nós precisamos ensinar na família, na catequese, o amor a Jesus, o amor à igreja. Estar aqui não é uma obrigação nossa, uma imposição. Nós não podemos passar isso para as crianças, mas é uma necessidade. Estar na presença de Deus é uma necessidade da nossa alma, da nossa vida. Então é muito bom estar na presença de Deus. Vocês gostam de estar aqui na igreja? Sim. E os outros? Sim, né? Então, que bom. Do Papai do Céu. É o quê? E O Papai do Céu está na presença do Papai do Céu, né? Então é muito importante a gente participar da igreja, tá? Talvez muitos aqui, dos adultos que têm filhos, educou, né, os seus filhos na fé, colocou na catequese, mas como uma obrigação, né? Se você não for na igreja, se você não for na catequese, você não vai ganhar o presente, você não vai para o clube. Então, assim, eu acho que não é o jeito certo para educarmos, né? É melhor educarmos no sentido de que nós necessitamos de Deus, da igreja, dos sacramentos. Então é assim que deve ser o caminho. Talvez muitos aqui não veem seus filhos, a família, quem você deseja estar aqui na igreja há muito tempo, se distanciou. Então é preciso educar na fé a partir do amor a Deus e não da imposição, da obrigação. E mostrar isso, né, para as crianças. Então, Jesus ele fala uma coisa muito bonita para nós aqui no final, porque a missão de Jesus não é fácil, exige muito da gente, viu? Estar na igreja exige da gente, viver uma vida segundo o Evangelho, naquilo que Jesus ensinou, é muito difícil às vezes, mas ele diz o seguinte: eu estarei com vocês todos os dias. Olha que bonito, né? Jesus está conosco todos os dias da nossa vida, dando força e luz para seguirmos no caminho dele. Então, lá na primeira leitura, nós ouvimos que ele enviará o seu Espírito Santo. Domingo que vem, nós vamos celebrar Pentecostes. Já vou adiantar para vocês. É a vinda do Espírito Santo sobre os discípulos. E o Espírito Santo é a força de Deus. Sabe por que Jesus não nos abandona? Porque Ele nos ama. E por isso Ele envia o Espírito Santo para nos orientar como nós devemos fazer
para cumprir bem a sua missão. Tá bom? Então, domingo que vem, nós vamos continuar falando sobre o Espírito Santo de Deus, que é isso que nós devemos criar uma intimidade grande também, isso, grande, para que Ele nos fortaleça na nossa caminhada de fé. Combinado? Vocês entenderam o Evangelho de hoje? A ascensão do Senhor, Jesus sobe, mas permanece, sobe para o céu, mas permanece conosco, para o céu, porque Ele está preparando o caminho para também nós irmos para o céu. Esse é o nosso destino. As coisas daqui vão passar, nós vamos um dia para o céu, e lá é o lugar mais bonito do mundo, viu? Tudo que volta ao mal, vem o mal. E tudo que volta ao bem, vem o bem. Isso, então é preciso que a gente faça sempre o bem, para que o bem volte para nós. Amém? Então vocês agora, com muita educação, com toda tranquilidade, crianças, vocês vão voltar para os seus lugares, vão dar um abraço, um beijo nos seus pais, na sua família que trouxe vocês, e dizer muito obrigado por ter me trago aqui na igreja, na Santa Missa hoje. Te amo. Vamos lá? Enquanto isso, vamos cantar um